Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar dos mercados do milho e da soja, carros-chefe da economia brasileira. Vou conversar com Marcelo Winter, sócio de agronegócio da VBSO Advogados. E nós vamos falar do CAD, que instaurou um processo contra a moratória da soja, novos desdobramentos em um tema controverso. Vamos comentar do mercado de ovos e também do consumo por pessoa por ano. E você vai acompanhar um processo muito utilizado em propriedades rurais que serve para armazenar água, criar peixes e até fazer coxo. Mas o principal foco é a água. Você vai conhecer a geomembrana. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados do milho e também da soja, que são carros-chefe da economia brasileira. Os preços do milho e também da soja seguem trajetórias distintas no mercado brasileiro, de acordo com os últimos levantamentos do CPEA. No caso do milho, a pressão baixista observada nas últimas semanas perdeu força. Em algumas praças, inclusive, houve leves reações positivas, reflexo da postura mais firme dos vendedores e da valorização das cotações nos portos, impulsionadas pelo dólar mais alto e pelos preços no mercado externo. Muitos produtores, já com o cereal colhido e armazenado, não sentem necessidade imediata de vender, enquanto outros limitam a oferta spot, na expectativa de condições mais favoráveis. Já do lado da demanda, compradores preferem trabalhar com estoques próprios ou realizar negociações antecipadas, o que ajuda a frear maiores avanços nos preços. A soja, por sua vez, opera em direção contrária e atingiu as máximas do ano. A firme demanda internacional e doméstica, somada à valorização do câmbio, tem sustentado as negociações, principalmente nos portos, acirrando a disputa entre compradores brasileiros e importadores. O movimento também é favorecido pela queda nos custos de frete, o que reforça a valorização no interior do país. Segundo o CPEA, tanto os indicadores CPEA Exalc Paranaguá quanto Paraná registraram patamares recordes neste ano. A alta se estende ainda aos derivados, especialmente o farelo de soja, muito demandado para exportação, o que estimulou consumidores domésticos a recompor estoques diante do risco de novas valorizações. Enquanto o milho ensaia uma possível estabilização após semanas de queda, a soja mantém trajetória firme de alta, confirmando a diferença de momento entre os dois mercados. E agora vamos comentar do mercado de ovos e também do consumo por pessoa por ano. O consumo de ovos no Brasil deve alcançar 265 unidades per capita neste ano, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA da Exalc USP, ou seja, 2 a mais que em 2024. O aumento ele acompanha a diversidade de produtos disponíveis no varejo, incluindo variedades enriquecidas, caipiras, orgânicas e pasteurizadas. Nos últimos anos, o setor investiu na diversificação de formatos, monitoramento remoto, na produção, certificações de origem e processos mais eficientes no uso de água e também energia. No varejo, cresce a presença de produtos com diferenciais que ampliam a participação do ovo em diferentes canais de venda. Durante a conferência da exposição
Brasileira de Conferência realizada na Expo Center Norte, empresas apresentaram lançamentos e estratégias que evidenciam a evolução da cadeia produtiva. A Label Rouge, ela destacou ovos caipiras e orgânicos com certificações de bem-estar animal, incluindo linhas voltadas para a nutrição funcional e parcerias com marcas infantis e gastronômicas. A Mantiqueira Brasil apresentou renovação de embalagem e degustações, enquanto a Rayar lançou claras orgânicas pasteurizadas em embalagens individuais e também óleo de soja orgânico prensado a frio. Os lançamentos reforçam a busca por produtos alinhados às necessidades de consumidores do varejo. E agora você vai acompanhar um processo muito utilizado em propriedades rurais, que serve para armazenar água, criar peixes e até fazer coxo. Mas o principal foco é a água. Você vai conhecer a geomembrana. Confira. Você vai conhecer agora a geomembrana. É um produto especial que serve para utilização para piscinas, para piscinões, reservatórios de água, criação de peixes e uma série de infinidades. Essa lona preta que você está vendo aqui não é uma lona qualquer, é uma lona específica para essa finalidade. Só para você ter uma ideia, a durabilidade dessa lona, ela pode ser superior a 40 anos. Realmente é um produto que funciona na sua propriedade e funciona muito bem, desde que você siga todas as orientações técnicas. E você vai conhecer agora, tecnicamente falando, o como é e o que é essa membrana, essa geomembrana, para fazer esses piscinões para reserva de água. Acivaldo, como é que funciona, o que é essa geomembrana? Explica para a gente. Essa geomembrana, ela é um gel sintético voltado, para fazer a separação de efluentes, de líquidos, de água no geral, como os piscinões que o senhor citou. E ela é um material que tem uma composição muito forte, É o polietileno de alta densidade, então ele não agride o meio ambiente, ele é sustentável, ambientalmente falando. Esse material, ele é composto, do polietileno, a formação preta é o negro de fumo e tem alguns estabilizantes para ele ter uma resistência a longo prazo. Ele é projetado para durar mais de 50 anos de vida, então é diferente daquela lona preta que o pessoal utiliza na agropecuária para silagem, para essas outras finalidades. A geomembrana em si, ela tem uma sustentabilidade muito alta e ela é apropriada para essa finalidade de piscinões, piscicultura, para caixas de cevadas, para aterro sanitário, proteções ambientais, também na área da mineração em barragens, os rejeitos das barragens são armazenadas, condicionadas sobre a geomembrana para não contaminar o solo. É uma proteção ambiental muito sustentável. Quer dizer, isso significa dizer que ela é impermeável, não passa nada. Ela tem um coeficiente muito pequeno de permeabilidade, mas sim, ela é utilizada como impermeabilização. É muito utilizado na parte de mineração, aterro sanitário, e agora no agronegócio está aparecendo muito, que o pessoal está fazendo de bom aproveito dela para reservar água nos tempos de seca, para condicionar alimento para os animais, colocar ali as caixas de cevada, fazer coxo com ela. Então, é um material que tem N finalidades e pode ser utilizada de várias maneiras. Agora, quando eu vou adquirir, por exemplo, uma lona como essa, um material desse, ele vem de que forma? Ele vem em rolo de quantos metros? Ele vem em bobinas, com larguras variáveis. As larguras variam de 5,80 m, 5,90 m, 7 metros, 8 metros, e vai depender da fabricante, que vai colocar essas larguras, e comprimentos variáveis também, de 50, 100 até 200 metros. Vem em rolos, bobinas,
E esse material, né, como eu falei, tem várias finalidades. Cada finalidade dessa tem a sua parte técnica, né, de utilização. Então, temos espessuras e resistências, resistência ao puncionamento, ao rasgo, ao furo. Então, é um material que pode ser tecnicamente utilizado para esses fatores todos que eu, né, aqui expliquei. E existe também uma norma da ABNT, a NBR 16199, que especifica todo o trabalho e especificação técnica da forma correta de fazer essa instalação. Agora, no caso de adquirir uma lona como essa daí, ou um material como esse, existe assim várias espessuras ou ela vem num padrão só? Existe várias espessuras. Tem várias espessuras, ela varia de 0,3 milímetros até 3 milímetros. O comercial mais utilizado, a gente fala no nosso hall, que é de 0,8 até 2,5 milímetros. Fora dessas especificações, são projetos específicos. Vamos lá, comercialmente falando, essas são as espessuras mais utilizadas no mercado. Então, dependendo daquilo que eu for fazer, é uma espessura a ser utilizada. Exatamente, existe todo um estudo através, né, de dimensionamento, carga, capacidade e volumetria, a gente faz a orientação da espessura. E tem uma base de cálculo para ver se ela vai resistir à finalidade do trabalho que será feito. Tá. E no caso da sua empresa, da Goiás Impermeabilizantes, vocês fazem todo o projeto, a instalação, toda a orientação técnica? A parte de geossintético, sim. Fazemos do início ao fim, da parte de projeto de implantação até a parte de execução. Fazemos também a instalação do material e também revendemos o material. Esse material, ele tem uma composição que deve ser seguida, que a fábrica tem os critérios que também são normativos para o processo de produção, de fabricação, e a gente segue os mesmos critérios para a parte de instalação do material. Bom, então você que está nos acompanhando, eu acho que deu para ter uma ideia geral de como funciona essa geomembrana. Para cada caso é um caso. E como ele disse, essa geomembrana ela dura até 50 anos se você tiver, é claro, alguns cuidados. E para você fazer essa implementação é muito importante, principalmente para reserva de água. Água da chuva, por exemplo, você pode fazer, dependendo da sua região, da sua composição física do seu terreno, você pode fazer até para armazenar água da chuva e pode ter certeza absoluta que dá um resultado fantástico. Acho que é mais ou menos isso, né? Sim, com certeza. É isso aí. E depois do intervalo, eu vou conversar com Marcelo Winter. O Marcelo Winter, ele é sócio de agronegócio da VBSO Advogados e nós vamos falar do CAD, que instaurou o processo contra a moratória da soja e novos desdobramentos em um tema muito controverso. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado da soja. O mercado da soja atravessou agora essa última semana com sinais de recuperação e também sustentação nos preços, tanto no cenário internacional quanto no brasileiro. Em Chicago, por exemplo, o contrato para setembro valorizou 1,34%, fechando a $10,36 por bushel. Esse valor 10,36 representa $22,84 por saca. Movimento impulsionado pelo aumento da percepção de risco climático lá nos Estados Unidos, onde a previsão de tempo mais seco e quente elevou o sentimento altista dos investidores. A ANEC, ela inclusive revisou para cima as projeções de embarques agora em agosto, que podem atingir 9.380.000 toneladas, número bastante superior ao mesmo período de 2024. E de acordo com a análise da Grão Direto, no Brasil o suporte aos preços veio principalmente da combinação entre a valorização do dólar
e a firmeza dos prêmios de exportação. A demanda internacional segue aquecida, garantindo bons níveis de competitividade para o grão brasileiro. Enquanto o Brasil mantém protagonismo nas exportações, os dados de vendas semanais do USDA já indicam uma transição de foco para a safra norte-americana 25-26. E esse movimento sinaliza que a janela de dominância brasileira tende a se encurtar à medida que os Estados Unidos avançam com a colheita pressionando os diferenciais pagos pelo grão nacional. Os próximos dias prometem volatilidade, principalmente em Chicago, onde as condições climáticas no meio-oeste americano será o fator determinante, já que a região entra na fase crítica de enchimento dos grãos. E caso se confirme um padrão mais seco, os preços podem ganhar novo fôlego. Por outro lado, o retorno de chuvas pode retirar rapidamente o prêmio de risco embutido nas cotações. Já aqui no Brasil, o produtor deve aproveitar o momento favorável, já que a demanda chinesa, que é o pilar da sustentação de preços, em breve terá a alternativa da safra norte-americana. A recomendação é muita atenção aos mapas climáticos e ao ritmo de venda da nova safra lá nos Estados Unidos, pois essas variáveis podem impactar diretamente a competitividade do produto brasileiro. A agenda da semana traz ainda o relatório de acompanhamento de safras do USDA, que pode refletir eventuais impactos das condições climáticas secas e também do relatório de vendas semanais para exportação, fundamental para medir a força da demanda pela nova safra americana. E agora eu vou conversar com Marcelo Winter. Marcelo Winter, ele é sócio de agronegócio do VBSO Advogados. E nós vamos falar do CAD, que instaurou processo contra a moratória da soja. E nesse burburinho todo, novos desdobramentos poderão acontecer e é um tema aí muito controverso. Marcelo Winter, muito bom dia, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa para falar de um tema muito importante. Tudo bem? Bom dia, Antônio. O prazer é todo meu. Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Marcelo Winter, é uma complicação essa tomada de decisão do CAD em relação à soja brasileira, haja vista que nós estamos passando um momento político, um momento financeiro, juros altos, uma boa parte do produtor está endividado, muita gente pedindo recuperação judicial, enfim, é uma confusão que a gente às vezes fica em dúvida e não sabe nem o que vai acontecer, viu? É muito problema. É verdade, né? Antônio. A gente já passa por um momento de desafio, né? O setor como um todo. Mas é importante destacar, com relação a essa decisão do CAD, né, que ela tem basicamente dois mandamentos imediatos. O primeiro é a instalação desse processo administrativo para apurar a eventual cartelização das empresas signatárias desse acordo da moratória da soja. O que isso significa? Significa que a partir de agora, né, o CAD, através da sua superintendência geral, vai colher provas, colher evidências, ouvir as partes interessadas para eventualmente designar esse processo para julgamento dentro de um tribunal administrativo do CAD ou até mesmo recomendar o arquivamento desse processo. Ou seja, esse primeiro mandamento é muito incipiente, é algo muito preliminar, tá? A instauração desse processo ainda vai demandar muitos capítulos, vai demorar muito tempo ainda para a gente ter uma definição, se é que a gente vai ter uma definição a favor ou contrária à moratória da soja. E o segundo efeito, que talvez seja aqui o mais importante, que é a suspensão preventiva dos efeitos da moratória da soja, sob pena da aplicação de uma multa de R$250 mil para as empresas signatárias que descumprirem, né, essa suspensão dos efeitos.
Mas isso não impede que as empresas individualmente, né, continuem adotando seus critérios para selecionar os fornecedores de soja. O que elas não podem fazer é fazer essa atuação em conjunto, né, de modo a fazer avaliações coletivas, troca de informações, compartilhamento de relatórios. Então, no final do dia, apesar de ser uma decisão muito controversa, emblemática, ela não tende a gerar um efeito muito nocivo para o setor nesse primeiro momento, tá? Bom, existe aí uma questão de data nessa questão do CAD, contra a moratória da soja. Até 2008, depois de 2012, desmatamento, enfim, não é uma situação que coloca, vamos dizer assim, pelo menos a princípio, não coloca em xeque a produção de soja aqui no país, em determinadas áreas no Brasil, onde essa moratória existe, porque eu estava vendo um comentário do governador do Mato Grosso dizendo o seguinte, que isso poderá dar uma bagunçada na produção. Isso pode acontecer? Olha, Antônio, esse de fato é um argumento do setor produtivo, né, capitaneado aqui pela Associação dos Produtores Rurais. Eles argumentam que a moratória da soja é mais rígida, é mais conservadora que o próprio Código Florestal, dado que a moratória ela impede, né, que as indústrias, né, de óleos vegetais adquiram produtos que advenham do bioma amazônico que estejam devastadas após 2008. E o Código Florestal, ele impede, né, o desmatamento de apenas 80% das áreas localizadas no bioma amazônico. Então, a princípio, o setor produtivo entende que a moratória é mais conservadora, é mais rígida do que a própria legislação aplicável. Então, esse é um argumento que é utilizado pelo setor produtivo. Do outro lado, a gente tem as indústrias, que a princípio também tem que seguir um pouco das exigências e dos parâmetros internacionais, que hoje em dia requerem, né, a comprovação de sustentabilidade, requerem a comprovação de que o produto não advém de área desmatada. Então, no final do dia, apesar, né, de ter os dois lados, todos têm os seus argumentos fundamentados, né, essas decisões elas criam instabilidade, criam insegurança para todo o setor, não só para o setor de grãos, mas para o setor, para o agronegócio como um todo. E, obviamente, tudo que o importador não quer, tudo que o investidor, o financiador não quer, é imprevisibilidade, é insegurança, é instabilidade. Então, esse é um problema, é o que está acontecendo um pouco, e isso talvez impacte nocivamente ao setor. Na sua visão, você acha que, de maneira geral, tem muita gente batendo cabeça em relação a isso aí? Sem sombra de dúvida, Antônio. A gente não só se restringe a essa decisão do CAD, né? Essa temática já está também sendo discutida no STF, justamente na ADIM 774, né, que discute a lei estadual do MT, que restringe benefícios econômicos para as empresas que adiram, né, a compromissos ambientais que sejam mais rígidos que a legislação. Ou seja, essa decisão do CAD é mais um capítulo de uma longa controvérsia que tem como núcleo central o acordo moratória da soja. Então, isso gera mais um complicômetro, é mais um fator de instabilidade e, consequentemente, as partes continuam antagonizando. Bom, pelo que você está dizendo, Marcelo, e pelo entendimento nosso, eu vejo da seguinte maneira: nós estamos saindo do nada para chegar a lugar nenhum, sabe? É uma coisa tão complicada que já vem há tanto tempo e parece que vem de encontro justo agora na COP30, né? Exatamente. O que será dessa COP, né? Como é que o público internacional vai enxergar tudo isso, né? Enfim, qual é a nossa expectativa? Nós como, enfim, operadores do agronegócio, né? Prestadores de serviço do agronegócio, a gente espera que as partes tenham, enfim, tenham uma composição, uma conciliação no sentido de projetar um novo acordo, né? A quais estejam aderentes aos interesses de ambas as partes. Concordo. Acho que isso talvez seja o futuro, é isso que a gente aguarda. Ou, se não, uma nova legislação, uma nova regulação que imponha, né, às partes determinados termos, respeitando, evidentemente, a sustentabilidade, o meio ambiente, como tem que ser.
Tá vai sem certo. prejudicar a produção. É verdade. Bom, eu conversei com o Marcelo Inter. O Marcelo é um especialista na área de agronegócio da VBSO e nós falamos sobre essa problemática do CAD de instaurou aí agora um processo contra a moratória da soja. Se você quiser saber mais, mande um e-mail para o Marcelo Inter. O e-mail dele é muinter@vbso.com.br. Marcelo Inter, muito bom dia, muito obrigado, gostei da conversa, eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, acho que tem muita coisa para a gente conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio, sempre à disposição, um abraço. Tá bom, obrigado, Marcelo. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não tente ser bem-sucedido, tenta antes ser um homem de valor. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.